Olá, estamos começando o nosso trabalho na frente de linguagens, códigos e suas tecnologias, visando a sua preparação para a prova do novo Enem. Bem, vamos começar esse trabalho então lendo a primeira questão, e esta primeira questão faz menção a um texto, a dois textos extraídos de revistas de circulação nacional. Eu vou fazer a leitura com você e daqui a pouco a gente prepara então a questão. Leia os dois trechos a seguir e em seguida avalie as afirmações feitas sobre eles. O texto A diz: a revista semanal Ana Maria, dedicada ao público feminino, na sua edição de número 391, enfocava em artigo o sucesso de uma apresentadora de TV da RBS, emissora de TV do Rio Grande do Sul. A chamada do artigo trazia as seguintes frases: a gordinha que a galera curte. Maureen Mota comanda com sucesso um programa de TV no sul do país, mesmo com quilos a mais. O texto B diz: a revista Mundo Estranho, publicação de curiosidades e entretenimento, na edição de junho de 2004, apresentou uma matéria intitulada As 10 Maiores Gatas dos Cartoons. Na 7ª posição figurava She-Ra, irmã gêmea de um outro herói dos desenhos animados, He-Man. O texto sobre a personagem, a certa altura, afirmava: She-Ra tinha o corpo de uma Barbie, metida num modelito branco muito fashion e aparecia sempre cavalgando um unicórnio branco. O desenho era tão afetado que até virou um ícone GLS, é verdade. Mas tudo bem, as formas da heroína eram perfeitas, dignas de um 7º lugar no ranking. Bem, então você acompanha os dois textos e muito provavelmente, no caso do segundo texto, você conhece a personagem, a She-Ra, famosa irmã do He-Man. Bem, vamos ler então os itens e depois a gente avalia item a item cada um deles para poder chegar à alternativa correta dessa primeira questão. Nos dois trechos em negrito, é possível subentender um discurso preconceituoso. Veja bem, realmente há um discurso preconceituoso nos dois casos. Quando a gente fala, quando a gente escreve, a escolha das palavras, aquilo que a gente usa no nosso discurso, nunca é ingênuo, nunca é à toa. Veja, tudo que a gente expressa usando a língua é ideológico, vem com uma marca de sentido. Por querer ou sem querer, muitas vezes, a gente acaba, inclusive, expressando certas ideias, valores, identidades, preconceitos. No caso da primeira afirmação, realmente os dois textos são marcados por preconceito. Veja, quando você tem um trecho que diz que ela é uma apresentadora gordinha e faz sucesso, e apresenta um programa de televisão, mesmo com os quilos a mais, está subentendido uma ideia aí bem sutil, não? De que, por exemplo, uma pessoa que fosse gordinha, que tivesse uns quilos a mais, naturalmente não pudesse fazer sucesso, não pudesse apresentar um programa de televisão. Ora, você conhece, você sabe muito provavelmente que há pessoas que apresentam programas de televisão, fazem sucesso, inclusive, tendo uns quilos a mais. Portanto, esse mesmo com os quilos a mais mostra, sim, um toque de preconceito. Está subentendido na passagem. Quando o texto mencionava a She-Ra e dizia que a She-Ra era uma personagem tão afetada, tão cheia de trejeitos, que acabou virando um ícone, uma espécie de símbolo do grupo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, a ideia era essa e logo em seguida o autor do texto na revista diz: era uma personagem tão afetada que virou um ícone dos GLS. Mas tudo bem. Ei, quando você tem uma ideia e logo depois dessa ideia você diz, mas tudo bem, é óbvio que você não concordava muito com aquela primeira ideia, certo? Portanto, nesta passagem, mas tudo bem, nós percebemos também, sim, um tom preconceituoso. Afinal de contas, se para o autor do texto fosse natural a personagem ser afetada e virar um símbolo GLS fosse uma coisa natural, se isso fosse natural, não haveria necessidade de depois ele marcar, mas tudo bem. Portanto, no primeiro item, realmente há correção. Os dois trechos são marcados por preconceito. Item 2. Na passagem destacada no texto A, ocorre ao final uma ressalva. É bom lembrar que ressalva significa correção. Se você lembrar o primeiro texto, o texto que fala da apresentadora, ele termina justamente com esta frase, mesmo com os quilos a mais. Como se esta ideia tivesse que realmente ser uma espécie de correção em relação ao fato de ela ter uns quilos a mais. Preconceito com ressalva. Portanto, a afirmativa 2 é correta. Afirmativa 3. Na passagem destacada no texto B, há uma relação explícita de causa e consequência. Lembre-se que o texto B é o texto que menciona a She-Ra e diz que a She-Ra, de tão afetada, virou um ícone GLS.
Bom, realmente nós temos uma ideia de causa e consequência aí sim. Veja a primeira ideia. De tão afetada. Então, era uma personagem muito afetada, muito cheia de trejeitos. Isso é a causa. Consequência, virou um símbolo do grupo GLS. Realmente, se ela era afetada, tão afetada, que virou um símbolo GLS, há uma ideia de causa e consequência. Portanto, está correta também a afirmativa 3. Observando no seu material as alternativas que você tem, a gente teria: é correto que se afirma em A, 1, 2 e 3. B, 1 e 2 apenas. C, 1 e 3 apenas. D, 2 e 3 apenas. E, 1 apenas. Bem, nós vimos que todas as afirmativas estão corretas, realmente há preconceito, foi feita uma ressalva com relação à apresentadora da RBS e, por fim, existe uma relação de causa e consequência na menção à personagem She-Ra. Portanto, 1, 2 e 3 corretas, a resposta da primeira questão é letra A. Vamos ver agora então a segunda questão, por favor. Saber ler de forma competente significa, antes de tudo, entender aquilo que se lê. Para isso, reconhecer os sentidos assumidos por palavras e expressões do enunciado nos propicia uma abordagem mais precisa, menos impressionista, sobre as relações estabelecidas dentro das frases. Leia as frases e responda ao que se pede. 1. O vazio e a fragilidade do discurso empresarial são percebidos por pessoas mais argutas. Pessoas mais argutas, que é o termo sublinhado. Lembre-se, pessoa arguta, pessoa sutil, fina no raciocínio, por extensão de sentido, pessoa esperta, pessoa inteligente. Item 2. Um discurso artificial e cheio de clichês engana apenas os ingênuos ou ignorantes.